O presidente Michel Temer embarcou neste domingo para Nova York. Ele participa da Assembleia Geral da ONU. Quem assumiu a presidência foi o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E aquela agenda protocolar por enquanto, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Olha, como de praxe, o presidente da República do Brasil faz o discurso abrindo aí a Assembleia Geral da ONU. Isso vai acontecer amanhã, então o presidente Michel Temer vai fazer esse discurso pela manhã, fazendo essa abertura aí da ONU. E aqui no Brasil, como você bem disse, quem vai assumir aí nesses 2 dias é o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli. Nós temos inclusive essa imagem do presidente aí, você vê os dois, o presidente embarcando e dando essa incumbência para o presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele que tem uma agenda, como você falou, é protocolar, mas é uma agenda extensa, viu, Rodrigo? Ele vai sancionar 5 leis, claro que tudo isso já estava previsto, entre elas uma lei que modifica o prazo de licença paternidade para os militares e outras que promovem aí os direitos das mulheres, o acesso à educação de crianças e adolescentes e ampliação da proteção à família, mas tudo realmente dentro ali do protocolo, como você bem disse. Olha, em dias normais, em épocas normais, quando o presidente embarca, viaja para fora do Brasil, quem assume é o vice-presidente. Nós não temos vice-presidente. E aí tem uma linha sucessória. Então, o segundo dessa linha é o presidente da Câmara, no caso seria o Rodrigo Maia. Depois vem o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Só depois viria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que a gente lembra aqui que existe uma legislação eleitoral que 6 meses antes da eleição, quem assumir a presidência só pode se candidatar a presidente da República. Os dois, presidente da Câmara e do Senado, eles são candidatos à reeleição. Então, eles não poderiam se candidatar. Então, o que acontece desde abril? Quando o presidente viaja para fora do Brasil, eles também viajam. Se não tiver uma viagem, eles inventam. Dessa vez, a assessoria de ambos disse aí que, coincidentemente, eles foram para a Argentina e foram para uma viagem pessoal. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, não tem como mudar essa lei aí para obrigar essas viagens? É preciso mudar, né, Rodrigo? Isso é uma idiotice completa. Esses dois aí interrompem a campanha deles, por acaso é uma questão que só diz respeito a eles, mas a ausência do país desses dois poderia causar algum tipo de prejuízo, inclusive institucional ao Brasil, né? É uma bobagem essa necessidade de substituir o presidente que viaja. Até porque, a rigor, os atos assinados por presidente que está no exterior deveriam ser considerados nulos, porque, afinal de contas, quem está na presidência é outra pessoa. No caso, hoje, o ministro Dias Toffoli. Tomara que no próximo ano já o Congresso, esses dois que sofreram esse problema, tanto o presidente da Câmara como do Senado, estimulem a votação e aprovação de um projeto, de uma emenda constitucional que acabe com essa regra idiota de o presidente da República em viagem ser substituído por uma outra pessoa. O presidente da República em viagem, como no caso dos Estados Unidos e também dos chefes de governo e de Estado na Europa, quando eles viajam, eles continuam no exercício da função, até porque isso é muito facilitado pela rapidez e velocidade e instantaneidade das comunicações. Golpe do pescador. Em uma agência na Asa Sul, bandidos colocaram um equipamento que puxa o envelope antes que o depósito seja recolhido pelo banco. Os 2 homens foram presos em flagrante. As imagens do circuito interno de segurança do banco registram o momento em que um dos bandidos instalava o equipamento para pescar os envelopes depositados no caixa eletrônico. Mas a equipe de segurança da agência chamou a polícia da primeira delegacia, que já monitorava a dupla. Marcos Júnior Tavares, de 20 anos, que aparece nas imagens instalando o equipamento, foi preso em flagrante. O outro bandido, Matheus Santana, também de 20 anos, foi preso fora da agência. Motorista bêbado fura a blitz do DR e atropela um agente de trânsito. O acidente foi na madrugada deste domingo, na Epiaçu. O motorista Paulo Vitor Gomes dos Santos, de 33 anos, teria furado uma blitz do DR, capotou e bateu em outros 5 carros parados pela fiscalização. O acidente deixou 3 pessoas feridas, além do motorista, um agente de trânsito e o passageiro de um dos carros atingidos. Todos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital de base, com ferimentos leves e dores pelo corpo. O motorista foi encaminhado ao IML, passou pelo teste de alcoolemia, onde se constatou a embriaguez. Ele acabou sendo autuado por dirigir
agir após ingerir bebida alcoólica e lesão corporal culposa, quando não há intenção de cometer o crime. A defesa de Paulo Vitor afirmou que o acidente só ocorreu porque o cliente ficou nervoso e perdeu o controle do carro. Em menos de 10 horas, o esquadrão de bombas foi acionado 2 vezes neste fim de semana, aqui no DF. Veja só. A ameaça de bomba foi na pista que liga Ceilândia à BR-070, bem perto da QNO 6. A granada foi encontrada por moradores da região que acionaram o esquadrão antibombas por volta das 8 horas da noite. A polícia investiga quem deixou o explosivo na pista. Já na Épia, um homem ainda não identificado jogou o material de dentro de um carro próximo à passarela da região. Segundo a PM, o objeto parecia um artefato explosivo feito de forma caseira. O material foi detonado por volta de meio-dia desse domingo. 2 dias atrás, outra ameaça de bomba. Desta vez no estacionamento de uma faculdade particular na 613/614 Sul. O artefato estava entre os carros. Segundo os PMs, o objeto era muito semelhante a uma bomba, mas não foi confirmado se o item tinha capacidade explosiva. O objeto foi levado para a análise. E vamos para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.